Olá pessoal, como eu sempre digo para vocês, peguem a apostila ou o caderno de vocês para vocês irem fazendo atividade enquanto acompanha a explicação. Vamos à atividade número 1. No texto Addicted to Your Phone, ou seja, aquele texto que a gente viu semana passada, aparecem as frases com um modal verb can. Addicted to your phone? Here's what you can do about it. First of all, can we actually become addicted to our smartphones and social media? With teenagers, they're sitting bored in class, and the only thing they can think about is. Bom, aqui está perguntando qual o significado do verbo can, tá? Ele apareceu aqui, first of all, can we actually become, né? Então, podemos de fato nos tornarmos, né, viciados nos nossos smartphones e nas nossas redes sociais. Então, como a própria tradução aqui do que eu acabei de fazer aqui com vocês, aqui também aparece de novo, and the only thing that they can think about it. Então, a única coisa que eles podem, né, que eles conseguem, que eles podem pensar sobre isso. Então, como a própria tradução que a gente já fez aqui, esse can, aqui ele está tendo a função de poder, né? De poder. Então, qual o significado do verbo can, aqui nesse caso, de poder? Alright? Letra B. Em quais situações esse verbo deve ser usado? Se for preciso, faça um estudo no seu livro didático, na internet ou no caderno. Vocês podem fazer um estudo aprofundado aí, mas assim, de modo geral, o can, ele pode ter a função de capacidade, ele pode ter a função de possibilidade, de habilidade, permissão, pedido, ok? Então, esses são alguns exemplos aí, mas vocês podem aprofundar aí caso vocês queiram, ok? Tem vários vídeos na internet explicando a função do can. Bem interessante. Aqui na letra C, qual a estrutura das orações com esse verbo? Então, o que eu fiz aqui? Por exemplo, na forma afirmativa, primeiro você tem o personal pronoun, né, que é o pronome pessoal, que pode ser I, you, he, she, it, né, mais o can e depois o restante da frase, né, um outro verbo aqui, que vai indicar, né, a ação aqui. E aí, eu fiz uma coluninha aqui com um exemplo, né, de cada um aqui. Por exemplo, na forma afirmativa, coloquei a estrutura, né, como ele é estruturado, e na frente coloquei o exemplo. I can play the piano, né? Aqui a gente tem o personal pronoun, o I. Depois nós temos o can. E depois aqui nós temos, né, a ação, né, o verbo, a ação de tocar o piano. A forma negativa, nós temos o personal pronoun, o pronome pessoal, mais o can e mais o not, ok? No exemplo ficou assim, I cannot play the piano, ou seja, eu não posso tocar o piano, né? Não tenho essa habilidade. Só uma dica, normalmente não vai aparecer assim, I cannot play the piano, vai aparecer I can't play the piano, abreviado, é mais natural. E por último, a forma interrogativa. Na forma interrogativa, o can vai vir primeiro, vai vir antes, né? Depois o pronome pessoal e depois que vai vir a ação, depois que vai vir o verbo. Aí fica assim, can I play the piano? Então, nós temos o can, depois o pronome pessoal I e depois o restante da frase, né? O verbo aqui, a ação. Alright? Se vocês, baseando aqui nesse exemplo, quiser fazer outros exemplos, né, com outros pronomes, né, pessoal, usar outras habilidades, sintam-se à vontade. Se precisarem de algum help, de alguma ajuda, eu tento ajudar da melhor forma possível. Se possível, né? Número 2. Agora observe as imagens e descreva a mensagem delas. Você não precisa traduzir todo o texto, apenas o suficiente para entender a mensagem e explicá-la. Bom, de qualquer forma, aqui estava dizendo que não precisava traduzir, mas de qualquer forma, coloquei a traduçãozinha aqui ao lado. Então, o que você vai fazer? Você vai precisar ler aqui esse texto, né, que está traduzido aqui, e explicar a mensagem aí com suas próprias palavras. Então, está dizendo assim, everyone wants happiness without any pain, but you can't have a rainbow without a little rain.
Então aqui todo mundo quer, né, quer a felicidade. Todo mundo quer a felicidade sem nenhuma dor, mas você não pode ter um arco-íris sem um pouco de chuva. Bom, então, gente, né, no meu, é claro que vocês vão explicar aí o seu entendimento, né, mas assim, só exemplificando aqui o meu entendimento, porque pode ser que isso te ajude aí a montar a sua visão sobre esse, né, esse textinho aqui, né, esse fragmento aqui. Então, o que está querendo dizer aqui? Que todo mundo quer a felicidade fácil, né? A felicidade sem nenhuma dor, né? Às vezes sem nenhum esforço, né? Sem nenhuma dificuldade. Mas, e aí quando fala assim, mas você não pode ter um arco-íris sem um pouco de chuva, né? Isso quer dizer que para você ter, né, a felicidade, você também precisa ter algumas coisas difíceis aí no meio do caminho, né? Que a gente às vezes tem a chuva como um empecilho, um obstáculo, mas quando sai o arco-íris todo mundo fica feliz, né? Mas vocês vão explicar aí com as próprias palavras de vocês, explicar o entendimento de vocês. Isso aqui tá bem para vocês refletirem. Interessante. Vamos para a próxima. Aqui a gente tem mais um fragmentozinho para reflexão. Então aqui, já vou ler direto a tradução que eu não quero que esse vídeo fique longo aqui, ó. Você pode desistir ou você pode parar de reclamar. Como é que você vai explicar, como é que você vai explicar isso aqui, né? Que às vezes, aliás, eu não vou dizer para vocês como que vocês vão explicar, mas eu vou dizer assim meu ponto de vista, né? No caso aqui a respeito dessa frase aqui. Quando a gente reclama, as coisas se tornam muito mais difíceis, né, de conseguir, né? Quanto mais a gente reclama, mais difíceis se tornam as coisas. Número 3. Vamos supor que você esteja escrevendo no seu blog e usa a imagem abaixo para passar uma mensagem para outros adolescentes. Escreva em inglês seu recado. Aí, aqui na imagem, a gente tem aqui uma adolescente, né, provavelmente saltando aqui numa praia e dizendo, yes, we can. Sim, nós podemos. Isso que significa isso aqui. Bom, eu coloquei uma sugestão aqui. Isso não significa que vocês têm que fazer dessa forma, é só uma sugestão. Então, eu coloquei assim, já que é um blog adolescente, gente, a linguagem tem que ser simples mesmo, as palavras precisam ser simples mesmo, né? Na linguagem adolescente. Hello, friends, ou poderia ser hello, guys. Let's make a better day. Text to a friend saying, aqui eu errei, gente. Saying how amazing he or she is and make him or her smile. Então, olá, amigos. Vamos fazer o dia melhor? Então, escreva para um amigo, né? Manda lá uma mensagem para um amigo ou uma amiga dizendo o quão incrível ele ou ela é e faça ele ou ela sorrir. Eu vou colocar esse texto corrigido, eu vou tentar colocar aqui ao lado, tá? Eu não sei se dá certo, depois de gravar o vídeo, eu não sei se dá certo de colocar aqui, mas se não der, eu coloco na descrição do vídeo. Mas eu acredito que vai dar certo, sim. Então, essa aqui é só uma sugestão. Se caso vocês quiserem escrever uma outra coisa, se vocês forem escrever uma outra coisa, vocês podem usar aí algum site de tradução, como o Google Tradutor. Mas o meu conselho é que vocês não coloquem assim frases, textos muito longos nessa tradução, porque eles podem traduzir para você fora do contexto, ok? Então, por hoje é só. Muito obrigada, até a próxima.